O Citroën C3 Aircross é o carro de 7 lugares mais barato do Brasil. Para você ter ideia, essa aqui que é a versão de topo custa mais ou menos a mesma coisa que a Spin de 7 lugares, mas de entrada. E equipado com motor 1.0 turbo, câmbio CVT e toda essa presença de um SUV bem crescidão, qual que é o segredo? Não existe almoço grátis, né? Você sabe e eu sei. Então, o que você abre mão para levar o carro de 7 lugares mais barato do Brasil? Isso e muito mais a gente responde no nosso vídeo de hoje com o Citroën C3 Aircross 7 Shine 1.0 Turbo CVT 2024. E se você for comprar um carro usado ou seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Apesar do nome C3 Aircross parecer ser uma novidade para muita gente, essa aqui não é a primeira geração desse carro, na verdade é a segunda. Aqui no canal, inclusive, a gente já testou a primeira geração do C3 Aircross, que assim como esse aqui, era um carro baseado no Citroën C3 com a proposta de ser um pouquinho mais altinho. Na segunda geração ele é baseado no C3 de nova geração, ou seja, ele usa a mesma plataforma CMF, que é usada em basicamente todos os outros carros da Stellantis. Uma plataforma moderna, bem interessante, e o conjunto mecânico aqui também é o mesmo para todas as versões, motor 1.0 turbo e câmbio CVT, que também é extensamente usada em todas as marcas ali da Stellantis. E bom, quando a gente fala aqui desse carro, né, ele não é novidade aqui no canal, a gente já testou o C3 Aircross nessa versão Shine também, só que de 5 lugares recentemente. E agora é a hora de testar a versão de 7 lugares. As versões, inclusive, são as mesmas. A gente tem as versões Fuel, Fuel Pack e Shine, sendo que a versão de entrada custa R$118 mil e a versão de topo R$138 mil, isso já considerando as versões de 7 lugares. Só que a Citroën sabe muito bem que é difícil de fazer o C3 Aircross bater de frente com a concorrência sem contar com um bom preço. Ele já tem um preço interessante, você falar por R$138 mil que você está levando um carro de 7 lugares, é legal, afinal de contas a Spin LTZ, que é a versão mais básica de 7 lugares, custa os mesmos 138 e a Premier chega a 144 mil. 138 mil é um preço de muita versão de entrada de SUV compacto. Preço de entrada ali de um Renegade, preço de entrada de um T-Cross, de um Creta, enfim. Mas é difícil esse carro brigar com esses outros concorrentes. Exatamente por isso a Citroën tem condições promocionais bem agressivas para a venda aqui do Aircross. Então esse carro aqui nessa versão topo de linha hoje, no próprio site da Citroën, está saindo por R$120 mil. A versão de entrada por R$110 mil, o que coloca o Citroën Aircross de 7 lugares, lembrando, com um preço muito parecido com um hatch compacto em suas versões intermediárias a topo de linha. Mesmo preço de um Polo Comfortline, por exemplo. Enfim, a Citroën sabe das limitações do carro e exatamente por isso o argumento principal aqui é o preço. Muita coisa teve que ser economizada, não tenho dúvida. Mas um lugar onde a Stellantis não economizou aqui no C3 Aircross é aqui embaixo do capô. Pelo menos quando a gente fala de motor. Eles poderiam ter colocado o motor 1.0 aspirado, assim como eles fizeram no Basalt? Sim, poderiam. Eles poderiam ter colocado o motor 1.3 aspirado, assim como tem nas versões de entrada do Pulse? Também poderiam. Mas não fizeram nada disso. O que a gente tem aqui em todas as versões é sempre o motor 1.0 turbo. Um motor muito moderno e também muito potente, que entrega 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina e 20,4 kgfm de torque independente do combustível. Números bem legais, que também vem bem cedo, principalmente o torque. Outra coisa legal de falar aqui é que é um motor que não economiza em tecnologias. Então a gente está falando um motor com construção inteiramente alumínio, bloco e cabeçote. A gente está falando de um motor que tem injeção direta. A gente está falando de um motor que tem várias tecnologias aqui, como por exemplo o Multi-Air, né, que é a variação ali dos tempos de válvula. Enfim, um motor muito tecnológico, mas é claro que a gente já começa a ver alguns pequenos sinais, como por exemplo a ausência de pintura aqui na parte de dentro do capô e o próprio motor que não tem uma capa, tem só uma espuminha aqui para isolar um pouquinho os barulhos. Enfim, tudo aceitável, acho que um bom motor para o carro, para o tamanho, para a proposta, inclusive um desempenho bem legal. Outra coisa onde a Citroën fez um baita trabalho legal foi no visual do carro. Então, apesar de ser um carro baseado no C3, que usa a mesma plataforma e compartilha inclusive muitas peças, como por exemplo os faróis,
Toda a impressão aqui do carro foi de ficar muito mais bojudo, muito mais largo, muito mais imponente. Seja pelo para-choque, pela grade, pelos paralamas laterais aqui que são mais largos, pela borda ali em volta do pneu, inclusive com rodas bem grandes. A gente está falando de um carro que tem rodas aro 17 com pneus 215/60, ou seja, rodão com pneuzão largo e alto. As próprias dimensões aqui do carro também são bem grandes. Ele é assim um carro bem maior, bem mais longo do que o C3, bem mais largo, bem mais alto, que tem 20 centímetros de vão livre, quase 2,70 m ali de entre-eixos, enfim, um carro grande, grande mesmo. E aqui nessa versão de topo, né, a gente tem essas belas rodas aqui que parece o símbolo do Vasco, e essa pintura em 2 tons aqui que é disponível em todas as versões. Então aqui no branco você pode ter o teto preto, no vermelho você pode ter o teto branco-preto, enfim, algumas combinações ali que passam essa sensação de um carro um pouquinho mais caro, um pouquinho mais completo. De suspensão, a gente está falando de McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, perfeitamente ok para a categoria. Discos de freio na dianteira, tambor na traseira, outra coisa perfeitamente ok para a categoria. Enfim, um carro que não parece, no primeiro olhar, ter grandes economias. Apesar de algumas coisas, como por exemplo as lanternas, tanto dianteiras quanto traseiras, não serem de LED, enfim. Mas nessa versão de topo, né, a gente tem essa barra aqui unindo os 2 faróis, que não acende, né, é só um plástico decorativo. Para-choque aqui com esse detalhe aqui prateado, né, em 2 tons. É um carro muito, mas muito bem apessoado. Pelo lado de fora, ele realmente parece um carro bem interessante, inclusive com bastante cara do C3 europeu. Mas lá pelo lado de dentro, será que o encanto se mantém? E olha, infelizmente não. Se lá pelo lado de fora a Citroën fez um mega trabalho para diferenciar o C3 convencional do C3 Aircross, aqui pelo lado de dentro é basicamente o mesmo carro, cuspido e escarrado, ou esculpido em Carrara, como você preferir. Mas é um carro muito simples, assim como a gente encontra no C3. Então todos os materiais são simples, toda a montagem é bem feita, mas passa uma sensação de algo realmente muito básico. Esses comandos aqui do ar-condicionado, então, cara, é tudo muito estranho. Aqui mesmo a gente não tem um console central elevado, a gente não tem um encosto de braço fixo, só esse encosto de braço aqui que nem ajustar a altura a gente consegue. O volante é o mesmo do C3 também, então um volante que não tem um visual muito moderno. E o acabamento dos materiais da porta, por exemplo, não tem absolutamente nada em tecido, é tudo plástico, 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 plástico. O lado positivo é que pelo menos aqui a gente tem um painel digital que não tem grandes funções, mas que passa uma sensação de algo um pouquinho mais moderno. E agora para a linha 2025 a gente tem a chave canivete, já de série, e o opcional do ar-condicionado digital, automático, que custa mais R$500. Essa aqui, como é a versão de 2024, a gente não tem isso. Mas é um carro muito simples. E aqui pelo lado de dentro, realmente, para um hatch compacto é ok, principalmente considerando que o C3 custa praticamente a mesma coisa que um Kwid. Mas aqui, para um SUV compacto, uma categoria que a gente tem tantos carros com acabamento legal, como por exemplo o Renegade, o Creta e tantos outros, realmente é um pouquinho estranho. E outra coisa que é bem estranha também é a ergonomia. De novo, né? É um carro baseado no C3. Só que para ter essa impressão de um carro mais parrudão, ele é um pouquinho mais alto. E na hora que você pensa em um carro que foi elevado em posição de dirigir, você vai pensar, poxa, ele vai ter todos os ajustes necessários, né? Vai ter um banco que consegue ajustar, um volante com ajuste de distância, altura, cinto, enfim. Todas aquelas coisas que você espera de um carro um pouquinho mais completo. Mas não, você não tem isso. Aqui a gente tem um carro com uma ergonomia bem estranha, os bancos são os mesmos do C3, então um banco que não dá um bom apoio aqui na lateral, não te ajuda em curvas mais rápidas. O banco tem um ajuste de distância, né? Tem um ajuste aqui também de altura, mas como ele já fica numa posição muito alta, mesmo na posição mais baixa, você já tem uma visibilidade boa, uma segurança boa, mas para aquelas pessoas que são mais altas ou que preferem sentar um pouquinho mais baixo, não vai ser muito legal. O volante, ele tem ajuste de altura, pelo menos, então para você evitar ali de tampar o painel, mas é aquele ajuste que despenca, algo ok, não é algo que você vai mexer a todo tempo, mas infelizmente a gente não tem um ajuste de distância. Então, olha, para minha posição de dirigir, vou deixar o volante um pouquinho mais alto aqui, porque o banco é muito alto, eu acabo ficando com o braço mais esticado do que eu deveria, uma ergonomia que definitivamente não é muito legal, e junto com esses bancos que são muito largos e não dão muito apoio, em viagens mais longas, principalmente em estradas de serra, que você vai fazer muito curva e tudo mais, toda a posição aqui é muito desconfortável, né? Você não consegue virar direito, você não se apoia direito. E para complementar isso tudo, a gente ainda tem um pedal que não fica numa posição muito legal. Eu sei que eu tô com um tênis bem largo, olha, mas reparem como que meu tênis
constantemente, olha, ele fica prendendo aqui, ó, no acabamento da lateral, olha. Eu fico praticamente raspando o pé aqui. E eu não tenho opção, porque se eu jogar um pouquinho mais pra cá, olha, pra não raspar, olha, repara, eu tô ficando com ele preso ali na coluna do pedal de freio. Pelo menos o pedal de freio fica numa posição super ok. Mas aqui o acelerador, cara, é muito ruim. A ergonomia aqui é estranha. É algo que seria aceitável em um carro de entrada, como é o caso do C3, mas aqui em uma categoria tão concorrida quanto a dos SUVs compactos, aqui é um dos lugares que você tem que pagar muito pouco para abrir mão de tantas coisas aqui quando o assunto é ergonomia. E infelizmente, quando o assunto são os equipamentos, aqui também é algo que você começa a entender por que o carro é tão barato. Porque aqui você tem uma série de equipamentos que são bem em linha como versão de entrada dos SUVs compactos. Inclusive, chega a dever algumas coisas de segurança que já são encontradas até em carros menores e mais baratos. Então aqui a gente não tem nada de assistência de direção, a gente não tem sensor de ponto cego, permanência em faixa, frenagem automática, piloto automático adaptativo, nada disso. E inclusive os airbags são 4 aqui nessa versão, mas na versão de entrada, mesmo de 7 lugares, são apenas 2. Algo muito estranho, né? Era de se esperar pelo menos 6, mas aqui nem como opcional você tem. Eu tinha comentado com vocês do ar-condicionado digital, que agora felizmente é um opcional, mas aqui a gente tem um ar-condicionado manual. A central multimídia é de série, independente aqui de qual Aircross. Aqui a gente tem um painel digital, mas algo muito simples. Tem volante multifuncional com piloto automático. Não tem farol automático, não tem limpador automático, não tem retrovisor eletrocrômico. Os vidros são elétricos nas 4 portas, mas aqui você controla os da frente. E os de trás ficam escondidos aqui no meio, uma posição extremamente desconfortável de você mexer. É realmente muito ruim você mexer nesses vidros aqui. E aqui nessa versão de topo você tem os bancos com acabamento premium. É um banco de vinil, é bonito. É bem bonito, eu gosto desse jogo de tecido aqui, essa costura laranja, esses desenhos, essas costuras brancas aqui. É um banco bonito, mas que nem eu comentei com vocês, não é exatamente um banco muito confortável. E o revestimento aqui é algo perfeitamente normal aqui para a categoria. Eu lembro que o C4 Cactus tinha algumas jogadas legais aqui no acabamento na versão de topo, como por exemplo uma faixinha de tecido aqui na frente do painel. Algo que poderia dar uma valorizada aqui nesse interior que no geral é tão simples aqui do Aircross. Mas é. Aí você começa a entender por que a versão de topo desse carro tem um preço das versões de entrada dos SUVs compactos. É porque ele realmente não oferece muito além do que você encontra nos básicos. E outra coisa que felizmente esse carro tem é o carregador por indução aqui para os celulares no console central. Só que ao contrário dos carros da Jeep, da Fiat e da Peugeot, aqui a gente não tem ventilação, então o celular acaba esquentando bastante. É um carregador rápido, funciona bem, mas acaba esquentando muito o celular, principalmente se ele já estiver espelhado ali na central multimídia, que tem espelhamento sem fio, vale comentar. Falando sobre porta-objetos também, acaba que aqui no meio você não tem muita opção, exatamente pela falta aqui de um console mais alto, mas aqui a gente tem 2 porta-copos, o carregador, essa parte aqui de cima, tem esse porta-objeto aqui, mais o porta-luva, bons porta-objetos também na porta, um porta-garrafa que cabe aqui, olha, uma garrafa de 1,5 litro. Então tem bastante lugares aqui para você colocar seus detalhes. E vale comentar, inclusive, que até agora tudo isso que vocês viram aqui são coisas exatamente igual que você encontra no C3, e inclusive exatamente igual que você encontra no Aircross de 5 lugares. As diferenças do Aircross de 5 para 7 só começam lá para trás. Mas bora falar aqui do painel um pouquinho. O painel é 100% digital e nessa versão aqui é mais completo do que a versão de entrada, que tem um painelzinho que parece um painel de moto. E nesse painel aqui, né, você tem menos funções do que você encontra no painel da Fiat. Mas ele já tem ali o básico, né? Então você tem o consumo A, consumo B, você tem aqui alguns avisos de, por exemplo, a pressão do pneu, né, que é marcada de forma indireta através do sensor do ABS. Tem essa visualização aqui com conta-giros, tem essa visualização aqui com o econômetro e tem essa visão simplificada aqui que tira as informações ali do meio e deixa mais foco ali na velocidade. Enfim, é um painel funcional. Indo aqui no menu você tem algumas configurações muito básicas e você tem aqui, olha, inclusive a opção de você mudar o tema da tela. Então você pode deixar ele CAC, né, esse esverdeado, que combina com o painel central ali, ou você pode deixar ele preto. Então ele fica um preto e branco cinza, um pouquinho mais sem graça. Mas realmente é um painel muito simples, mas que tem uma visualização até ok. Não chega a me incomodar. E sem dúvida é uma adição muito boa se comparada ao painel da versão de entrada, que aí sim a gente tem um carro com um painel bem ruim. E quando o assunto é central multimídia, a pegada é mais ou menos a mesma.
É uma tela grande, né, que tem um visual até bonito, mas as funções são bem básicas. Não deixa nada a desejar, mas também não tem nada muito diferente. Então logo de cara, né, você tem essa tela aqui com alguns ícones aqui das funções principais de rádio, telefone, espelhamento, mídia, Bluetooth, gerenciar dispositivos e de configuração. Isso é a tela principal que você acessa através desse botão aqui. Embaixo você tem uma que acessa a rádio, aqui um botão para você acessar a multimídia e aqui um para você acessar o mapa. Mas ele não tem mapa dedicado, você precisa de estar com o celular ligado aqui no espelhamento para ele usar o Waze ou o Google Maps ou o Apple Maps que está aqui do seu celular. E reparem que o espelhamento aqui do Apple CarPlay e também do Android Auto fica sempre nessa parte central aqui do painel. Porque no meio aqui a gente tem os links aqui do lado direito que não podem sair porque afinal de contas a gente não tem botões físicos. E a mesma coisa aqui do lado, onde você tem o controle do volume, que também não pode sair da tela, afinal de contas você não tem botões físicos. E aqui em cima você tem a opção também de desligar a tela. É uma central multimídia muito basicona. Indo aqui nas configurações, basicamente o que você consegue mexer aqui é brilho de tela, não tem nada demais. Algumas configurações super simples aqui. E no veículo nem espelhamento do computador de bordo você tem. É realmente algo muito básico mesmo, coisa de uma central multimídia um pouquinho mais antiga. Então, com uma responsabilidade bem razoável, uma posição boa, uma tela grande e espelhamento sem fio, até mesmo com o carregador de indução, não tem muito o que reclamar aqui. Não é um carro que tem aplicativo, Wi-Fi, qualquer coisa desse tipo, mas sinceramente não faz muita falta, principalmente considerando mais uma vez o preço que esse carro é vendido. Mas, agora sim, bora falar um pouquinho sobre as diferenças que a gente tem aqui no Aircross de 7 lugares se comparado à versão de 5. A primeira e única diferença pelo lado de fora que você tem é o 7 aqui no nome do carro. De resto, é realmente tudo exatamente igual. A segunda diferença é que apesar da gente não ter saídas de ar-condicionado aqui atrás, a gente tem um blower, né, um ventiladorzão aqui no teto, que basicamente o que ele faz é puxar o ar aqui para essa parte central e soltar aqui para os bancos traseiros através dessa saída. Funciona até razoavelmente bem, né? Você não pega o ar gelado lá da frente, mas depois que o carro já gelou um pouquinho mais, ele tem uma funcionalidade bem bacana. E o problema é que ele é um pouquinho barulhento. Então, acaba que você fica com esse barulho chato aqui no banco de trás, senão você não tem realmente ventilação nenhuma para a segunda e a terceira fileira. A terceira diferença é que a gente tem uma posição diferente aqui do banco na segunda fileira. Então repara, olha, ele tem um suportezinho que joga o banco alguns centímetros aqui para frente. O espaço traseiro aqui continua sendo bom, vocês vão ver daqui a pouco, mas é um pouquinho pior do que na versão de 5 lugares. A quarta diferença é que aqui a gente tem um porta-copo aqui dentro do porta-mala, onde vai ficar a terceira fileira, duas saídas USBs que ficam só aqui do lado esquerdo, lá do lado direito a gente só tem o porta-copo sem as saídas, e é claro, o cinto de segurança de 3 pontos aqui para a terceira fileira. E é claro que a quinta diferença e mais óbvia são os dois bancos traseiros. Eles inclusive são bem leves, então dá para você fazer aqui sua academia aqui com eles. E eles também são removíveis, então você pode pegar esse banco, ele já vem inclusive com uma capinha para você guardar em casa, e para você encaixar ele ali no porta-mala é bem simples. Então olha, ele tem aqui ganchinhos embaixo e esse puxador atrás. Ele não tem um lado certo, então o banco esquerdo e direito são exatamente iguais, e basta você encaixar ali na frente, travar aqui de trás, e aqui atrás, olha, tem um metalzinho para você travar. E com isso, o banco fica fixo. O legal desses dois bancos serem separados, né, é que caso você precise apenas de 6 lugares, você consegue ficar, e caso você precise dos 7, você basta colocar os dois bancos. Encaixa as garrinhas na frente, e depois que você faz isso, basta você vir aqui para trás, também quem tem um pouquinho de brutalidade, para você travar. E os cintos de segurança ficam aqui na parte central. Então, tudo muito bem posicionado, só que o problema é, quando o assunto é porta-mala, a Citroën fala que aqui ainda existe algum tipo de litragem quando você está com os 7 bancos aqui, né, os dois bancos traseiros encaixados. Mas a verdade é que aqui, olha, não cabe nem uma mochila, nem mesmo uma sacola de compras vai conseguir encaixar aqui no porta-mala. Felizmente, né, você tem a opção de colocar os bancos dobrados, então se você quiser abrir um pouquinho mais de espaço, você consegue baixar os dois bancos para ter um pouquinho mais de espaço, ou, assim como vocês viram, você pode tirar aqui os dois bancos novamente, e aí você tem um porta-mala praticamente do mesmo tamanho que você tem ali no Aircross de 5 lugares. A diferença ali, olha, é que no assoalho, né, como você tem a posição dos bancos, a gente tem essas garrinhas ali para prender, o tapetinho ali na frente, e o step, seja nessa versão ou na outra, ele sempre fica na parte de baixo do carro. Então,
Uma solução funcional, mas não é exatamente a melhor de todas. E o fechamento aqui do porta-mala ali, repara, as janelas ficam muito próximas ali do vidro, os encostos de cabeça ficam muito próximos do vidro, mas não chega a encostar. E bora lá para a segunda fileira. Olha, para início de conversa, uma coisa que é interessante aqui, o lado para você acessar a terceira fileira é aqui, olha, é o lado do motorista. Isso acontece porque esse é um carro feito para o mercado indiano. E lá na Índia você tem direção do lado direito e não do lado esquerdo. Por que isso é importante? Porque quando a abertura fica do lado do motorista, você acaba ficando mais suscetível a abrir a porta no meio da rua e ter algum problema, algum acidente, enfim. Um dos sinais aí da origem diferente aqui que esse carro tem. Sentado aqui atrás de mim, o espaço é bem bom. Eu tenho 7 dedos, 8 dedos aqui quase de espaço entre meu joelho e o banco da frente. É um espaço mais do que suficiente, apesar de ser um pouquinho menor do que a gente tem ali no de 5 lugares. É um banco bem longo, então se lá na frente a gente tem um banco curto que não dá um apoio tão bom, aqui no banco de trás eu realmente não tenho do que reclamar. E como o banco é super alto, olha, o espaço para o meu pé aqui é ótimo. Essa segunda fileira aqui é realmente um lugar muito bom de se viajar. Não temos aqui a saída de ar embaixo, a gente tem só o blower em cima, mas a gente tem 2 saídas USB para quem está aqui atrás. Tem porta-copo ali no console central, tem porta-copo na porta. E a porta é 100% de plástico, inclusive em plástico preto, só a maçaneta que tem um detalhezinho diferente aqui nessa versão. É realmente tudo bem simplesão. E para você abrir as janelas, né, lembrando, você não tem opção aqui na porta. Você tem que ir aqui no console central, inclinar para você conseguir mexer nos vidros. Definitivamente não é uma solução muito inteligente. Os encostos de cabeça são em forma de vírgula, o cinto também é de 3 pontos para todo mundo. E afinal de contas, como que você faz ali para acessar a terceira fileira? Bom, vem para cá que eu te mostro. E repara, esse banco ele tem 2 puxadores diferentes. Ele tem um puxador aqui, uma alcinha no assento, e ele tem um segundo puxador aqui na parte de cima, no encosto. Para você rebater o banco, né, primeiro você vai mexer aqui nesse de cima, então o banco vai dobrar aqui. E depois, uma vez que o banco já está deitado, você puxa a segunda cordinha aqui do assento, e aí com isso ele dobra para frente. E com isso, olha, o banco fica totalmente dobrado para permitir que você entre e saia aqui da terceira fileira. O banco é bipartido, né? Então quando você faz isso aqui do lado do motorista, você dobra apenas um banco e aqui do lado do passageiro são 2. E ele dobra exatamente da mesma forma. É um pouquinho mais pesado, né? Mas funciona exatamente igual. Então, ó, puxei em cima, dobrou, puxei embaixo, dobrou novamente. Funciona, né? Então esse aqui é o espaço que você tem na terceira fileira. É claro que ninguém vai andar desse jeito, né? Mas dá para ter uma noção, olha, que a gente tem aqui um tapetinho, mais ou menos do mesmo material que a gente tem lá na frente, para evitar de ficar desgastando aqui o assoalho do carro. E aqui você consegue ver exatamente onde os bancos encaixam aqui com os portas-copos e a tomada. Enfim, vou entrar por esse lado para vocês conseguirem ver. Entrar nunca é uma tarefa fácil. A gente tem os famosos PQPs, né? Os famosos alças de teto aqui na frente para ajudar um pouquinho a entrada e a saída. Mas a terceira fileira nunca é um lugar muito confortável para pessoas que têm mobilidade limitada ou qualquer coisa desse tipo. Quem me dera se eu tivesse esse espaço, né? Porque na hora que eu venho, puxo o banco aqui de novo e puxo também o encosto, o espaço que eu tenho aqui é praticamente zero. Repara, o meu joelho fica encostando aqui no assento dos 2 lados, é muito apertado. Eu não tenho espaço nenhum para o meu pé, então meu pé fica encaixado aqui. E repara, eu também não tenho nenhum ajuste aqui, nenhum apoio para minha perna. Então eu fico com o joelho totalmente dobrado. Agora imagina você fazer uma viagem um pouquinho mais longa, né? Ficar, sei lá, 2, 3, 5, 10 horas aqui nesse banco traseiro. É realmente impossível. Você pode até tentar fazer alguma coisa diferente, né? Caso você esteja sozinho, de dar uma dobrada para você dormir aqui na parede. Enfim, tem coisas que você pode fazer, mas o espaço aqui é apenas para viagens curtas. E da cabeça, olha, meu cabelo fica encostando aqui no teto, mas não é de todo ruim não. Por conta desse desenho um pouquinho mais quadradinho aqui do Aircross, até que você tem um espaço bem bacana. E para sair, né, eu posso puxar aqui de novo, o banco vai para frente e eu consigo puxar aqui também a alcinha do assento para dobrar o banco para frente. Então, quem está aqui no banco de trás, na terceira fileira, também consegue ter autonomia aqui para puxar o banco. E para voltar ele para o lugar, é tudo muito simples, né? É só você vir, abaixar e puxar. E aqui do mesmo jeito, você abaixa
e você puxa. Com isso, você está aqui com a segunda fileira de volta à sua posição padrão. E muita gente, talvez um pouco menos entendida, pode achar que é um absurdo o espaço que você tem aqui atrás, que é impossível, que não dá para usar, que é apenas um chiqueirinho para criança. E olha, até que você não vai estar 100% errado, porque realmente é um espaço muito limitado, mas quando você olha os outros carros aqui de 7 lugares, é mais ou menos no mesmo padrão. A Spin também é muito apertada e até carros maiores, como por exemplo a Tiguan e o Commander, também tem um espaço muito limitado aqui na terceira fileira. Se você quer ter um carro que realmente leva 8 passageiros ou 7 passageiros com um conforto legal, você vai ter que ir para um Hyundai, o Telluride, que acabou de lançar, enfim, aquele Hyundai gigante, ou você vai ter que ir para uma minivan como uma Kia Carnival. Enfim, não é exatamente a proposta desse carro aqui. A ideia aqui é você ter a opção de usar os 7 lugares, mas só de vez em quando. Então, já que é só para de vez em quando, e você provavelmente vai dirigir o carro, bora falar um pouco sobre como que é a sensação de dirigir aqui o C3 Aircross. Bora então começar a nossa volta aqui com o Citroën C3 Aircross de 7 lugares. E bom, como vocês já têm visto aqui no vídeo, e eu comentei várias vezes, o Aircross é um carro simples. Mas na hora que você dirige, será que essa impressão fica um pouquinho melhor? E olha, poderia até começar bem, afinal de contas aqui a gente tem um motor 1.0 turbo da Fiat, que é um motor bem moderno, um motor com bom desempenho, que dá boas indicações aqui sobre dirigibilidade. Mas a prática, cara, não é exatamente isso que a gente vê. Para início de conversa, né, o desempenho sim é muito bom, mas a sensação que você tem aqui, principalmente na hora que você arranca o carro, olha, parei aqui e vou arrancar. Ele passa uma sensação de ser um carro muito fraco, lento, aquela coisa típica de CVT. E essa sensação fica ainda pior na hora que você faz uma aceleração rápida partindo do zero. Ele patina, ele demora para o turbo encher e depois de muito tempo ele vai andar. Uma vez que ele pegou ali, já está em rotações mais altas, é um carro que vai andar pra caramba sim, sem dúvida alguma. Mas ele não passa a impressão de um carro muito ágil. Outra coisa que passa uma sensação de simplicidade aqui é o isolamento aqui dentro da cabine. Até que em altas rotações o isolamento é muito bom, você praticamente não ouve o motor aqui, sem exageros. Mas quando você está em baixas rotações, você ouve um barulho constante aqui do motor, principalmente ali em 1.800 a 2.500 RPM, que é exatamente a rotação que esse câmbio CVT privilegia na maior parte dos casos. Então isso já mostra ali que o isolamento de motor aqui para dentro também não é dos melhores. O isolamento na hora que você está numa estrada, daqui a pouco vocês vão ver aqui um pouquinho, é ainda pior, porque a gente está falando de um carro que faz muito barulho de vento e que também faz bastante barulho de pneu. Afinal de contas, a gente tem um pneu largo aqui com 215 de largura e um carro que com certeza não tem um isolamento de caixa de roda tão bom assim. Porém, apesar desses pontos aqui que poderiam ser melhor, além do desempenho ser bom, a suspensão aqui dentro da cidade também funciona de uma forma bem legal. Então você tem um carro que é mais macio, você percebe isso muito claramente quando você passa em quebra-molas, em valetas, em problemas ali, buracos no chão e tudo mais. Você também tem um pneu alto ali com perfil 60 de altura para ajudar a dissipar aqui um pouco desses efeitos, desses impactos aqui na suspensão. Então um carro que roda de forma muito tranquila na cidade, você não vai perceber, não vai ter dor de cabeça com a buraqueira. Se você mora em uma cidade como São Paulo que tem muita valeta, não vai ter problema também. Só que essa suspensão um pouco macia demais, ela acaba cobrando o seu preço em algumas situações específicas. Então, por exemplo, quando você está manobrando o carro, né, naquele anda e para ali, você tem uma sensação que o carro balança um pouquinho demais. Você percebe isso também na hora que você fala do freio. Daqui a pouco eu vou frear aqui para vocês. E vocês vão ver que mesmo freando de forma muito suave, olha, vou frear aqui bem aos poucos. Na hora que você para, olha, o carro dá uma cabeçada, dá aquela sensação de movimentação ali de suspensão que não é muito legal. Quando você faz ali movimentos um pouquinho mais bruscos, né? Então você vai virar para um lado, para o outro, você percebe como o carro não tem um jogo muito legal de suspensão. Você acaba balançando bastante aqui dentro. E o banco, que apesar de ter abas até altas aqui na lateral, é muito largo, também não te ajuda a segurar. Então você fica balançando aqui pelo lado de dentro. E toda essa sensação fica ainda pior quando você fala de velocidades mais altas.
Então o Aircross definitivamente não é um carro que passa muita sensação de segurança quando você está na estrada. Você fazendo uma curva ali um pouco mais rápida, numa estrada de 120, ou então numa estrada sinuosa que seja, ali por volta dos 60, 80 km por hora, você vai ver que o carro, apesar de não ser um carro inseguro, ele não vai derrapar, ele não vai perder o controle, nada do tipo, ele vai ter uma movimentação que não é nada legal. E não é nem aquela sensação que o carro mexe, né, tipo joga e assenta, igual que a gente tinha em carros mais antigos ali dos anos 90. Não, aqui você vai ter a sensação de um carro que anda de uma forma um pouquinho descontrolada. Principalmente na hora que você passa ali por algum buraco, algum tipo de valeta, algum tipo de pequena oscilação que tem no asfalto, o carro dá aquela flutuada que, cara, definitivamente não é legal. Até quando você está em estrada, fazendo uma troca de faixa ali um pouquinho mais rápido, também não é um carro que passa uma sensação muito legal. O que é uma pena, porque o desempenho aqui puro é muito bom. É um carro bem gostoso de dirigir na estrada quando você fala de motor. Um câmbio que vai jogar a rotação um pouquinho alta ali em algumas situações, mas que tem desempenho mais do que o suficiente para você andar com segurança mesmo em uma estrada de serra na hora que você está subindo. E falando em estrada, olha, pisei fundo aqui, a retomada do carro é bem viva. Claro, você não tem uma sensação de uma potência exagerada, qualquer coisa desse tipo, muito por conta do câmbio CVT, mas ele simula marcha e ganha essa velocidade de uma forma bem linear. Agora, olha, estou a 120 km por hora, sem problema algum. Mas o barulho aqui dentro da cabine, cara, deixa muito a desejar. Eu ouço muito barulho de vento vindo aqui da coluna A, eu ouço bastante barulho de pneu, principalmente no asfalto um pouquinho mais áspero. E lembra da sensação de flutuação que eu comentei com vocês? Aqui, andando a 115 km por hora, ou seja, dentro da velocidade da via, uma estrada de 120 aqui, qualquer ondulação que você passa, você sente o carro dando aquela flutuada. Isso não é nada legal, nada legal. Isso, inclusive, para aquelas pessoas que são um pouquinho mais sensíveis em relação a enjoo, em viagens e tudo mais, isso é o tipo de sensação que vai fazer a pessoa ficar enjoada e acabar passando mal. Mas bom, já que eu estou numa situação de estrada aqui, seria um ótimo momento para eu falar sobre como funcionam os assistentes de direção. Lembrando que nessa categoria, carros até de entrada, como por exemplo a versão de entrada do Renegade, que nem nome tem, já tem um pacote ADAS bem completo, com frenagem automática, com assistente de manutenção de faixa e por aí vai. Aqui no Aircross, nada disso. E eu vou até aproveitar agora que eu saí aqui da estrada para falar um pouquinho para vocês sobre consumo. O Davi lá no banco de trás, inclusive, praticamente não estava conseguindo me ouvir. E eu imagino que vocês aí em casa também estavam ouvindo bastante barulho ali do pneu e do vento da estrada. E na cidade, é um carro que com um consumo em uma situação mais pesada ali, com bastante rua de bairro, ar-condicionado ligado, anda e para, muito sinal, vai fazer algo ali na faixa dos 6 km por litro com gasolina. Bem na média aqui do que a gente encontra em um motor 1.0 turbo. Em uma situação ali de consumo médio, né, pegando ali um pouquinho mais de avenida, menos sinais, ainda com ar-condicionado ligado, é um carro que vai fazer algo na faixa ali dos 9,5 km por litro. Consumo também na média aqui, para essa categoria. E por fim, quando você fala ali de um consumo um pouquinho mais leve, né, pegando muita avenida, final de semana, sem impedimento, é um carro que aí vai conseguir fazer um consumo muito legal. Já vai chegar ali na faixa dos 15,5 a 16 km por litro. Em via expressa também a impressão boa se mantém. É um carro que vai fazer facilmente 20,5 km por litro, andando ali em uma marginal Tietê, por exemplo, na faixa ali dos 80, 90 km por hora constante. Então um carro que tem um consumo bem ok nessas situações, e na estrada ele também não decepcionou. Em velocidades ali um pouquinho mais lentas, né, andando a 80, 100 por hora, o que seria uma estrada mais de mão única, mão simples e tudo mais, é um carro que vai chegar a fazer um consumo na faixa dos 18 km por litro. E quando você pega uma estrada um pouco mais liberada, andando por volta ali dos 110, 120, ele já vai fazer um consumo na faixa dos 15 km por litro, 15,5 talvez. Então um consumo de combustível bem ok nessas situações também, realmente não me decepciona. E, bom, eu acho que no geral é um carro interessante para quem quer economizar dinheiro, né? Seja na hora de comprar, ou seja aqui no combustível, por mais que não seja o mais econômico entre todos os carros aqui dessa categoria. Chegado ao fim aqui da nossa volta com o Citroën C3 Aircross de 7 lugares, hora de falar os pontos positivos e negativos aqui desse carro. E sem dúvida ele é um carro bem polarizado, que tem vários pontos positivos e vários pontos negativos, então foi até difícil de compilar essa listinha que vocês estão vendo aqui do lado. Mas bora começar pelos pontos positivos.
Antes de tudo, é um carro que tem um desempenho muito bom. Essa decisão de colocar o motor 1.0 turbo aqui, não ir para 1.0 aspirado, não ir para 1.3, foi muito acertada, principalmente nessa versão de 7 lugares, que a proposta é você levar bastante carga aqui dentro. Então um carro que tem um desempenho legal, que tem um consumo razoável também, e que se não fosse aquele pequeno detalhe ali das arrancadas do câmbio CVT, eu diria que é um carro praticamente ótimo de motor. O segundo ponto positivo aqui também é a versatilidade. Sem dúvida alguma, um dos carros mais versáteis que você tem no Brasil. E nessa faixa de preço, ainda mais. Afinal de contas, aqui você está falando de um carro que é um SUV grande, compacto, mas quase com medidas de médio, que tem uma suspensão alta para você conseguir dirigir ali na buraqueira da cidade, pegar uma estrada de terra, tudo com bastante tranquilidade. E é claro, a maior de todas as comodidades. Você tem a opção de viajar aqui com 7 ocupantes dentro do carro. E essa solução que a Citroën fez ali do banco ser retirável é muito legal. É ruim porque você vai ter que ter um lugar para guardar isso dentro da sua casa, mas você ter essa opção de andar com 5 lugares e bastante espaço no porta-mala, mesmo em um carro de 7 lugares, é muito legal e algo que eu pelo menos não lembro de ter visto em nenhum outro carro dessa mesma faixa de preço. E por fim, o terceiro ponto positivo dele, o mais óbvio de todos, é o preço. Por R$ 138 mil, a gente até que não está falando de um carro com um preço tão interessante aqui, principalmente quando a gente considera os pontos negativos que estão aqui do lado. Mas quando a gente considera o preço promocional dele de 120 mil, que é um preço praticado desde o seu lançamento praticamente, e a gente considera que nas versões mais básicas, inclusive, ele chega a ser vendido por 110 mil na versão de 7 lugares, e chegou inclusive a ser vendido por 100 mil reais até pouco tempo atrás na versão de 5, definitivamente o preço aqui é um ponto positivo. Mas é claro que preço não é tudo, e a gente tem esses pontos negativos aqui que também atrapalham bastante a convivência no dia a dia aqui com o Aircross. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é o acabamento. É um carro muito, mas muito simples. Aqui é um carro que literalmente economiza em tudo que dá. É realmente muito, mas muito simples no acabamento. E o segundo ponto negativo aqui também tem tudo a ver com o primeiro, que é a simplicidade nos equipamentos. Então a gente está falando aqui de uma versão topo de linha, mas que é mal equipada, que é mais mal equipada do que as versões de entrada ali da maioria dos SUVs compactos. É um carro que não tem farol automático, não tem limpador automático, não tem retrovisor eletrocrômico, não tem farol de LED, que o ar-condicionado digital é apenas um opcional, que você agora tem a chave canivete, mas não é uma chave canivete presencial. Enfim, você tem vários equipamentos de comodidade que deixam a desejar, e o mais importante de tudo, você também tem vários equipamentos de segurança que deixam a desejar. Lembrando que as versões de entrada do Aircross, inclusive de 7 lugares, tem apenas 2 airbags, nessa aqui você tem apenas 4 airbags. Você tem controle de tração e de estabilidade, mas o pacote ADAS, de assistência à direção, você não tem nada. Não tem sensor de ponto cego, não tem frenagem automática, não tem piloto automático adaptativo, não tem sistema de manutenção de faixa, não tem leitura de placa, não tem nada, nada mesmo. E lembrando que são equipamentos que você já encontra ali, por exemplo, no 2008, que é um parente aqui de plataforma dele. E por fim, o terceiro ponto negativo aqui é o comportamento do carro. Olha, aqui eu vou dividir em 3 momentos diferentes. Em baixa velocidade, em média velocidade e em alta velocidade. Em baixa velocidade, você tem ali, na hora que você está manobrando o carro, uma direção que é boa, é muito leve, é responsiva e que funciona bem. Só que por outro lado, você tem uma suspensão que é muito macia, que dá umas balançadas muito estranhas. Junto com o acelerador lento, você fica parecendo que você não sabe manobrar o carro direito. Então, essa é a situação na hora que você fala em baixas velocidades. Quando você vai para médias, o negócio se inverte. A direção que era boa começa a ser ruim, ela continua muito leve e pouco responsiva, e parece que o carro está um pouco solto ali na sua mão. E a suspensão, que antes balançava demais, até continua balançando, mas ela tem um curso super longo e essa maciez que ajuda bastante a passar em quebra-mola, buracos e problemas viários no geral, que a gente sabe que tem bastante no Brasil. Só que aí na hora que você está ali em altas velocidades, o negócio se inverte de novo. Então a direção começa a ficar bem mais pesada e ela continua sendo responsiva, então você tem uma direção ali que te passa uma segurança legal. Só que por outro lado, essa suspensão que era boa para passar em buracos, quando você está na estrada em altas velocidades, ela começa a passar uma sensação de flutuação no carro, que não é nada legal, que passa inclusive uma sensação de insegurança muito grande. Não é um carro ruim de curva, não é isso. Ele até joga ali no primeiro momento, assenta e consegue fazer uma curva bem. Mas a sensação de insegurança que ele te passa é muito clara. E o problema é que você estiver nessa curva no asfalto liso, vai tudo bem. Mas basta aparecer um pequeno buraco, uma pequena elevação, alguma coisa, o carro vai dar aquela balançada que vai fazer a sensação de você estar perdendo o controle.
Ressalto, não é um carro perigoso, mas ser um carro seguro é tão importante no papel quanto é também na sensação que ele te passa. E por mais que seja um carro seguro no papel, quando a gente fala de dinâmica, na prática, quando você está na mão, ele não parece ser um carro nada seguro. O Citroën C3 Aircross é o carro de 7 lugares mais barato do Brasil. Isso é um fato, inclusive por uma longa margem. Mas agora, se você realmente quer comprar um carro de 7 lugares e quer gastar o mínimo de dinheiro possível, não faz sentido você levar essa versão. Você pode levar a versão Fuel, que você vai ter uma experiência praticamente igual ao que você tem aqui. E se você quer um carro um pouquinho mais interessante nessa categoria, você vai ter que gastar os 140, 145 mil reais e ir para a Spin de 7 lugares, que é um carro que sim tem um acabamento melhor, é um carro que tem uma dinâmica melhor, mas que lá você também vai ter que abrir mão de muita coisa, principalmente do motor. Lembrando que na Spin você tem um motor 1.8 aspirado bem antigo e muito menos moderno do que esse 1.0 turbo daqui. No final das contas, se você quer um carro de 7 mil lugares e você não quer abrir mão de muita coisa, você vai ter que ir ali para um carro de 250 mil reais, para uma Tiguan, para um Commander, enfim, carros muito mais caros do que a gente encontra aqui. Mas no final das contas, cara, o que mais me deixa preocupado aqui não é nem com o C3 Aircross, mas sim com o futuro da Citroën aqui no Brasil. Uma marca que até pouco tempo atrás era símbolo de design, de uma inspiração diferente. Eu já tive Citroëns na minha garagem, eu gosto pra caramba, eu já tive 2 inclusive, um C4 VTR e um C4 hatch. E eram carros muito, mas muito legais, que tinham as suas estranhezas típicas dos carros franceses, mas que eram carros muito interessantes. E a linha da Citroën é assim desde os anos 80, 90 e foi assim até pouco tempo atrás. Mas a Citroën parece que se perdeu nesse meio do caminho. Com essa posição de se tornar a marca de entrada mais barata no grupo Stellantis, eles acabaram trazendo aqui para o Brasil uma linha de carros que não agrada muito o público brasileiro. No C3, tudo até que fazia sentido, afinal de contas você estava levando um hatch compacto com o preço de um subcompacto. Mas qualquer coisa acima disso, seja no Aircross ou seja no Basalt, cara, falta muita coisa para você ter um carro interessante. Eu sei que a Citroën já está percebendo isso, seja por conta dos baixos números de venda, seja por conta dos bons descontos, ou seja pelas atualizações na linha 2025, com o ar-condicionado digital, que é um opcional, e com a chave canivete, que agora veio de série no C3. Cara, esses pontos são apenas o início de uma mudança muito maior que precisa ser feita nos próximos anos. Se a Citroën continuar brigando dessa forma com que ela está brigando hoje, a gente basicamente vai ter C3 1.0, Basalt 1.0 aspirado e a linha acaba por aí. A gente vai acabar voltando a Citroën de 2 anos atrás, que você entrava na concessionária e a única coisa que tinha era C4 Cactus. E bom, com essa reflexão aqui, eu termino o vídeo do C3 Aircross de 7 lugares. Aqui no canal você também assiste vídeo da Spin, sua principal concorrente. Tem também a avaliação aqui da versão de 5 lugares que o Davi fez. Um carro muito parecido com esse, mas olhando ali para uma visão um pouquinho diferente, né? Eu e o Davi, a gente sempre comenta ali pontos diferentes do carro. E eu espero ver vocês aí novamente no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive On, ou lá no Carros pelo Mundo, nosso canal de vídeos internacionais, nas quartas-feiras. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.